Shalom, pessoal. Essa é uma lição muito rapidinha aqui da Academia de Jesus. Espero que você goste, anote tudo aqui. Qualquer coisa, volta o vídeo e repete as lições, são muito importantes. Como conviver com quem você não gosta? Como? Êxodo 23:4 diz assim: Se você encontrar desgarrado o boi ou jumento do seu inimigo, leve-o sem falta de volta para ele. Que texto, que texto incrível. A ética bíblica, ela começa no comportamento e não na emoção. Isso é uma resposta para a sua vida. Como você conviver com quem você não gosta. Não é preciso gostar dele, mas você precisa amar e amar com justiça. A dica inicial aqui, antes das lições que eu vou compartilhar, é: controle sua atitude mesmo que os seus sentimentos não te acompanhem. Controle sua atitude, mesmo que o sentimento não te acompanhe. A Bíblia, ela reconhece o teu sentimento. Ela fala assim, olha, o teu inimigo, mas ela não legitima o seu sentimento como guia de sua conduta. Preste bastante atenção nisso. Ela legitima, ela sabe que você tem sentimentos, mas ela não legitima o seu sentimento como um guia da sua conduta. Por exemplo, só porque você está com ressentimento, você não pode fazer qualquer coisa com base nisso. Primeira lição, porque está muito rico esse texto, muito. Essa lição a gente tem completa na Academia de Jesus. Mas antes disso, eu quis passar aqui rapidinho e entregar essas pérolas para você. Primeira lição, você pode tirar esse texto aqui, entre 5 que eu vou colocar aqui, anote bem, aprenda e coloque em prática. Primeira lição, a Bíblia reconhece o nosso pensamento, sim, o nosso pensamento interno, mas ela não permite que ele governe a nossa vida. É muito forte, anote isso aí. Segunda lição, quando temos um dano objetivo em nossa frente, nós somos responsáveis. Se você pode evitar o prejuízo e não evita, você se torna corresponsável por isso. E Jesus fala sobre isso. Na realidade, o irmão de Jesus, Tiago, no capítulo 4, versículo 17, ele define o pecado de omissão. Sempre tenho mostrado para todo mundo que os apóstolos eles tiveram mais educação bíblica do que inspiração, como a gente costuma colocar aqui. Ah, foi uma revelação. Foi educação bíblica. A inteligência espiritual é um processo de educação. Não tem a ver com ser simpático, mas com justiça. Não é porque você é simpático que você vai ajudar seu inimigo, é porque você busca a justiça, gostando ou não. A justiça tem que ser feita. Não é apenas não quebrar o vaso que está na sala, ou quebrar o vaso de alguém, ou deixar um vaso ser quebrado, mas não permitir que esse vaso seja quebrado. Eu lembro muito de um testemunho de uma sobrevivente do Holocausto, que ela falava assim, olha, não é uma questão de lembrar o que aconteceu, é de não permitir que isso aconteça novamente. Isso é muito importante. Terceira lição, não quero me deter muito não aqui. Tem mais detalhes na Academia de Jesus, na plataforma, entra lá. Terceira lição, ajudar o inimigo não é ajudar o ego dele. A gente muitas vezes fica assim, eu vou ajudar ele, vai ficar todo cheio de ego. Não. Você ajuda o inimigo para corrigir o seu ego, que é bem diferente. Para você não agir com orgulho, com vingança ou com prazer de ver o outro mal. Tem uma frase muito importante que diz assim, ó, gente feliz não faz mal aos outros. Por exemplo, Caim. Caim ele estava com raiva de Deus, que não aceitou o sacrifício dele por um teste, por uma prova, e ele descontou a raiva no irmão dele. Os sentimentos dele controlaram a vida dele e ele fez mal ao irmão dele, que não tinha nada a ver com a coisa. Você entende quando Jesus fala assim, ó,
Em Mateus capítulo 5, versículo 44, eu fiz questão de anotar para ler para você. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem, para que vocês... Olha o detalhe do comportamento. Faz toda a diferença isso aqui. É por isso que eu gosto de mais tempo para explicar na Academia de Jesus. Versículo 45. Para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está no céu. Você percebe o que está sendo colocado aqui? O nosso comportamento nos identifica, gera uma identidade. É sobre isso que a gente fala no livro de Êxodo. Identidade. Porque Deus faz raiar o sol para os bons e para os maus e derrama chuva sobre justos e injustos. Deus conhece, sabe o que está fazendo. Se vocês amarem só os que Ele amam, qual a recompensa? Qual a novidade disso? Até os publicanos, pessoas que não valorizavam a fé, faziam isso. Mateus capítulo 5, 44 até o 46. A pessoa não come muitas vezes, você está numa situação de família, a gente fala aqui, às vezes não quer comer porque está com raiva de alguém. A comida não tem nem culpa, mas ela não come porque está com raiva de alguém. Quarta lição. Quem é forte? Nesse texto, nesse contexto aqui, Academia de Jesus, texto e contexto sem pretexto. Quem é forte? Pergunto para você. Já respondo. Aquele que domina a sua inclinação. Em hebraico a gente fala assim, Yetzer Hara. Quem é forte? Aquele que domina a sua inclinação. A verdadeira força está em dominar a si mesmo. Não é em dominar os outros. As pessoas às vezes pensam assim, vou dominar. Acho que a verdadeira força está em dominar os outros. Mas não, a verdadeira força está no autodomínio. Autodomínio. Vencer o outro não é manter a inimizade, mas vencer a si mesmo. Essa é a verdadeira vitória. Vencer as suas reações automáticas. A Bíblia ela não mede a maturidade espiritual pelo discurso das palavras, mas na capacidade de agir e agir certo quando o fácil seria errado. Essa é boa. O ódio pessoal não justifica a negligência moral. Vou repetir. O ódio pessoal não justifica a negligência moral. Por mais que você odeie essa pessoa, ele ainda é um ser humano com direitos básicos atribuídos por Deus. Lembre-se disso. Lembre-se disso. Isso cria um limite moral para que você não seja uma pessoa injusta. Mishpatim, que é esse episódio aqui, ele mostra que a justiça ela começa em casa, antes mesmo dos tribunais. Eu sempre tenho um texto que eu falo em hebraico para mim mesmo. Shivit Adonai Negi Tamid, ou seja, coloquei o Senhor diante de mim sempre. Salmos 16, versículo 18. Quinta e última lição, não chega nem 10 minutinhos aqui de aula para você. Quinta lição. Esses são mandamentos aqui nessa porção, nesse episódio, nesse texto de Mishpatim. Vou colocar aqui na legenda os capítulos, o capítulo completo, né? O texto completo dessa porção, desse episódio. São mandamentos para melhorar a nossa vida no dia a dia. Não são para os nossos inimigos, são para os amigos de Deus. O ódio consome quem carrega. É o mesmo que tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Levantar um jumento, ou melhor, levantar o jumento do teu inimigo. Levantar o jumento do teu inimigo, não vai confundir com o jumento do teu inimigo. Levantar o jumento do teu inimigo é o mesmo que não deixar o conflito, não deixar que o conflito que vocês têm te transforme em alguém ruim ou menor do que ele. Agir corretamente não depende de gosto, mas de princípios. O pior do outro não pode despertar o pior em mim. Não serei mal porque o outro é. Sem romantismos, mas com muita transformação. Espero que você tenha aprendido bastante. Anote, pergunte, me chama aqui para a gente tirar algumas dúvidas e meu convite sempre, Academia de Jesus, texto e contexto sem pretexto. Shalom.